A palavra é Jesus Cristo. Estamos começando o nosso programa nesta rádio que quer transmitir o nosso programa para que todos se sintam convidados a participarem da nossa comunidade católica, aí, pertinho de onde você mora, convive com os demais da sua fé, no respeito pela fé dos outros e na comunhão caridosa, amiga, sorridente e esperançosa com todos os que o Senhor colocou no caminho de nossas vidas. Parabéns então a todos os que propagam o Evangelho e a alegria que ele causa em nós, sustentando nossa esperança e nossa lida. Deus abençoe a todos os meios de comunicação que dão anúncio à alegria que o Evangelho traz, porque nos sustenta nesta caminhada difícil, exigente, mas que sabe de onde parte, com quem está e onde chega. Partimos da Trindade. Estamos com a comunidade trinitária e humana e vamos rumo à Pátria Celeste. Nós agradecemos então a todos os que promovem, apoiam e até custeiam as despesas que temos para que o Evangelho seja cada vez mais difundido e cada um de nós, a você que me escuta, seja favorecido espiritualmente com a graça divina que a palavra comunica. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum e nós rezamos com toda a igreja neste domingo dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, no Pará, do clero da Diocese de Bragança do Pará. Além desta tarefa, na paróquia, dirijo também o nosso Hospital das Bem-aventuranças no apoio à nossa diocese neste serviço social. Meu bispo é Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata, meu pároco Padre Gilsomar de Jesus e, em torno a nós, tantos leigos e leigas, religiosos, religiosas, mas, sobretudo, os pais e mães de famílias que estão evangelizando com a voz e a vida, com a palavra e o bom exemplo. Apesar das nossas fragilidades, pecados que confessamos, pedimos perdão, nós confiamos no Senhor Jesus, nossa salvação e nossa esperança. Por isso, compartilho com você com muita alegria e gratidão ao Senhor por ter me chamado com vocação santa para esta missão, a graça de ouvir a palavra. Somos a Igreja ouvinte da palavra, que é Jesus Cristo. A liturgia da palavra, neste domingo, na Santa Missa, traz na primeira leitura o texto do livro da Sabedoria, no capítulo 18, versículos de 6 a 9. O salmo responsorial será o Salmo 32, aqui com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 19. E o Evangelho deste domingo está em Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. Lhe desejo bom domingo, que a graça de Deus cubra sua família, seus empreendimentos, sua saúde, lhe guie, lhe prepare com um restauro de repouso para a semana que se inicia também hoje. Iniciamos a semana com o Dies Domini, o dia do Senhor, o Dies Dierum, o dia dos dias. Tinha que ter domingo na nossa vida. Domingo para ficar com a família, para repousar,
para brincar, para sorrir, para comer de uma forma mais sossegada, para fazer qualquer trabalho doméstico que nos esperava há tanto tempo, para colocar em ordem um pouco nossa vida, ideias, projetos, para repousar um pouco mais, dormir melhor, quem sabe fazer uma festinha em família ou com os amigos, jogar um futebol ou um qualquer hobby ou lazer de preferência pessoal, fazer uma viagem, visitar uma pessoa doente, um amigo, acolher outros na nossa própria casa. Domingo é um dia diferente. É dia do Senhor, dom para nós. Deus é bom. Tudo é dom. É dom também o domingo em nossa vida. Convido agora então você a ouvir a primeira leitura da Santa Missa deste 19º domingo do tempo comum, que no mês vocacional celebra o dia da vocação à paternidade responsável. Ser pai é ser a própria imagem de Deus naquela paternidade que abraça, acolhe, gera e assume toda a responsabilidade amorosa pelo amado, pela amada. Benditos nossos pais, que o Senhor os cumule e os conserve, como também os recompense aqui e na vida eterna por todo o bem que nos fizeram, estão fazendo e continuam fazendo na eternidade, onde quer que se encontrem. Deus abençoe muito nossos pais, porque nos abençoou neles. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto do livro da sabedoria nos situa dentro da literatura poética do povo de Israel, naquela mística que não deixa esquecer como nossos pais viveram a sua fé. Uma fé que nasceu daquela noite santa, da Páscoa, da libertação do Egito, jamais esquecida, e que se tornou o dom divino histórico para sustentar a todos na capacidade de lida cotidiana para ir ao encontro do Senhor, que tudo de bom preparou para nós como Pai. A paternidade divina, então, ela é experimentada na paternidade humana, naquela presença masculina, mas também atualmente em moldes diversos, até feminina, com a responsabilidade paterna e materna, ou ainda de um avô, de uma avó, de um outro responsável, que colocam tudo para que tenhamos um ninho de alegria, de segurança e de progresso. Agradecemos então com o sábio, autor do texto sagrado, os bens que o Senhor, como Pai, nos garantiu. E entregamos nossos pais em suas mãos para que o Senhor, que é Pai, Pai eterno, Pai nosso, recompense com fartura e com justiça a quem nos amou tanto como Pai na terra. Eles foram o desenho perfeito, humano, carnal, do rosto de Deus Pai que invocamos. A todos bom domingo, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço
e até logo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Disse, ó Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Disse, ó Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Ah, Senhor, quantas vezes eu quis decidir a minha vida, motivada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo prazer. Prazer de ter, prazer do poder. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança e sair pelo mundo, sair pela vida, para curtir, para não desperdiçar nada daquilo que eu percebia e sentia que era o melhor para mim. Mas era uma grande ilusão, Senhor, uma grande fantasia. Passou o tempo, as escolhas foram erradas e eis-me aqui, Senhor, de novo querendo voltar, percebendo que a minha busca, na verdade, é por Ti, porque só o Senhor pode preencher os vazios da minha alma, os vazios do meu coração. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar como o Senhor me ama. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher a sede que eu tenho de ser amada. Só o Senhor pode me amar por completo. Só o Senhor possui o perfeito amor que me cura nas mais profundas, nas profundezas da minha alma, na minha maior intimidade. Então me cura, Senhor. Cura as minhas carências. Cura os meus afetos, os meus sentimentos. Cura aqui dentro. Cura o meu coração. Porque eu não quero mais buscar o Senhor em lugares onde o Senhor não está. Eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração, porque só Tu podes.
Só tu podes preencher. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. A palavra é Jesus Cristo. O salmo responsorial na Santa Missa do 19º domingo do tempo comum é o Salmo 32, com 3 estrofes, dentre elas o refrão com que se inicia: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Vamos rezar então? A salmodia nos ajuda a ruminar a palavra que acabamos de ouvir na primeira leitura. Então, oremos com o salmista no Salmo 32. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda estrofe: Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Terceira estrofe: No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A salmodia em Israel é o modo popular de rezar, um modo que alcança todas as classes, cultas ou não, popularescas, do povo de Israel. Ela foi se formando a partir do palácio real. Daquele ponto, lá onde havia escribas, como também os profetas do palácio, mas também toda a parte vital dos salmos vem da experiência do povo de Israel como tal, das famílias, lá onde a fé era alimentada, nutrida, movida pela fé dos pais, dos ancestrais. Era em torno da mesa que o israelita, o hebreu, descobria a sua religiosidade, o seu homo religiosus, a sua característica antropológica, teológica, de pertencimento a um povo amado e escolhido por Deus, que revela a sua paternidade ao longo de todos os séculos, garantindo-lhe tudo aquilo que um pai há de dar ao seu filho. A paternidade então vai voltando recorrente dentro da literatura bíblica, para que
todos reconheçam em Javé o seu Deus e Pai, até que um dia o próprio Filho amado do Pai poderá indicar aos seus seguidores, aos seus discípulos, que o seu Pai é o Pai nosso que está nos céus. E nos dará até o jeito de rezar que tanto agrada a Deus, chamá-lo de Pai. A paternidade, então, é fonte de felicidade para todos. Não se vem ao mundo sem esta paternidade, sem a contribuição decisiva e indispensável da presença de um pai. Embora haja experimentos de vida in vitro, de fecundação artificial, da exclusão da pessoa, do pai mesmo, como presença física, não se pode prescindir de que a própria semente humana vem de um corpo masculino, portanto, de um homem, de um pai. Alguém que sabe que pode ser chamado por alguém de meu pai e que poderá dizer para alguém meu filho, minha filha. A paternidade jamais poderá ser excluída da nossa vida. Qualquer que seja a modalidade de convivência humana alternativa, não se pode excluir biologicamente a paternidade e a maternidade. Não há vida sem uma junção de ambas as colaborações de gametas e de ambos os colaboradores, homem e mulher. Porque Deus é assim. Quer se revelar sempre como pai, com coração, com jeito de mãe. Quer se revelar sempre como uma mãe, ou ainda acima de uma mãe humana, que jamais abandona seu filho, porque o filho está tatuado na palma de sua mão, como bem o disse o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 16. Israel, ainda que uma mãe abandonasse seu bebê de colo, eu jamais me esquecerei de ti, porque tu estás tatuado na palma da minha mão. O povo então se sentiu sempre pertença do Senhor e canta isso na salmodia como fonte de sua felicidade. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A herança de Deus, a herança de Javé é Israel, é o seu povo, é alguém que ele possa chamar meu filho, como ninho humano e ancestral daquele que será o seu Filho, amado Jesus Cristo. A Virgem Maria vai nascer de dentro deste povo, que dará carne humana ao seu Filho, e a geração do próprio corpo do menino no ventre virginal de Maria, por obra do seu Espírito, esta é obra do Pai. Jesus foi gerado, não foi criado, não foi adotado. Jesus é filho gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. Esta fonte teológica, cristológica e esta antropologia que nos envolve nos ajuda a colocar em ordem, na boa ordem e em paz, todos os discursos de bandeiras que levantam exclusões da paternidade ou da maternidade na vida humana. Erra o caminho, sai da verdade, resvala para o fake, ou derrapa no caminho da ética, da moral sadia, quem quisesse eliminar, banir a paternidade. Portanto, amemos nossos pais, agradeçamos a Deus pelo dom que eles são em nossas vidas. Sem eles, não poderíamos chegar até aqui. Não conheceríamos este mundo maravilhoso, cuja entrada neste mundo eles foram a porta. Eles nos introduziram para dentro desta história bonita, cheia de desafio e de esperança. Que Deus abençoe nossos pais,
e os recompense hoje e sempre, para que, quer peregrinos na história, com sua esperança alimentada pela sua fé e pela caridade com que eles praticam e dão testemunho da sua existência em Deus no mundo, quer também agora, já na eternidade, vivendo os bens futuros esperados por eles a nós ensinados, eles sintam que o Senhor é sua alegria e sua força, que eles são a herança divina, que o Senhor os escolheu, também eles, por sua herança. Nós vamos ficar por aqui, ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço para todos os nossos pais, boa festa neste domingo dedicado a eles e até daqui a pouquinho. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Escolheu por sua herança. Aos justos alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra é Jesus Cristo. O nosso programa tem a intenção de envolver você, ouvinte, na mística da liturgia da palavra dominical. A Eucaristia é uma celebração simbólica do memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, uma ação litúrgica que coloca diante de nossos olhos o Senhor, nos faz entrar em contato com Ele, ouvi-lo, sermos perdoados dos nossos pecados. Seu Espírito nos envolve e nos habita, nos enche de alegria, esperança, força e luz. Nos coloca em comunhão com toda a Igreja que ouve a palavra e se alimenta da presença real do seu Senhor, vivo no sacramento do seu corpo e do seu sangue, no pão e no vinho consagrados. A Eucaristia tem duas mesas, uma da palavra e a outra do pão consagrado. Com ambas, o Senhor mesmo alimenta a sua esposa, a Igreja,
alimenta cada um de nós. A palavra alimenta os ideais, fortalece a vontade, estimula a ação. A Eucaristia é a graça redentora que, da Páscoa de Cristo, continua a fortalecer a sua Igreja, cada um de nós, no bom combate, enquanto peregrinamos rumo à casa do Pai, cheios de esperança e de fé, na prática da caridade. A Eucaristia é toda ela catequética e, portanto, formativa. É também uma performance, não apenas uma informação. Por isso, ouvimos a palavra não com curiosidade, mas como discípulos, aprendizes do Mestre, que se deixam moldar por aquilo que ouvem. A palavra é Jesus Cristo. Nós ouviremos então agora a segunda leitura da Santa Missa nesse 19º domingo do tempo comum. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros, emigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e, se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Belíssimo o texto do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. É unicamente ali, em toda a Bíblia, que se encontra a definição de fé, em duas acepções. A fé é um modo de possuir o que ainda se espera. Na lógica material, na física, não há isso, não existe isso, essa possibilidade. Ou tem ou não tem. Mas pela fé já se tem aquilo que ainda não se tem, que se espera. Mas como pode? Pela fé. Pela fé, eu já estou onde quisera estar, embora não tenha chegado lá. A fé é uma dimensão aberta, uma fissura, mas muito galopante
que se faz na história, na realidade, na simultaneidade, na eternidade. A fé transfere a história para dentro da eternidade e traz a eternidade para dentro da contingência histórica. É assim então que há possibilidade de dizer que a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. É um já, mas ainda não, como o teólogo Oscar Cullmann falava sobre a escatologia, a fé escatológica. Segundo a acepção, a fé é a convicção acerca de realidades que não se veem, ou seja, em outras palavras, é um modo de ver o invisível. Pela fé, nós podemos transpor os limites da matéria, do tempo, do espaço. A fé libera a pessoa de qualquer contingenciamento. A fé faz a alma voar para a pátria celeste, para o paraíso, para o utópico, para o além do topos. Mas a fé é algo utópico, não é algo que me tira do mundo. Pelo contrário, é algo que, como força, ferramenta, me leva para dentro da vida como ela é, para impregná-la do divino, da novidade do Evangelho, da alegria do Evangelho, dos compromissos que daí derivam, do encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. A fé é uma experiência mais do que um conceito. Portanto, a fé não começa na teologia. A fé começa no encontro do ouvinte que quer ouvir a voz de Deus. A fé é própria do discípulo que depois, amalgamado pelo Espírito Santo, se torna missionário. A fé leva a pessoa do eu para o nós, sempre na pluralidade, na coletividade. Nossa fé não é um dom que orna a alma, ou algo exclusivo, individualista. A fé nos faz nascer e crescer dentro da comunidade dos crentes, na igreja, num processo iniciático que faz com que todos nós vamos descobrindo devagarinho, paulatinamente, o que Deus quer de nós e conhecendo a Ele mesmo, seu amor e o seu projeto. Que bela aula que recebemos na segunda leitura da Santa Missa de hoje, para dizer que a fé é a fé dos pais. Aqui, durante o texto, o autor sagrado da Carta aos Hebreus cita os patriarcas e a matriarca Sara também. Todos são, então, herdeiros desta fé e da promessa que o Senhor fez a nossos pais. Celebrando a vocação à paternidade responsável hoje, agradecemos a Deus pelo dom da fé que recebemos transmitida naquela tradição, naquele tradere, que foi a transmissão que os nossos pais, tendo recebido dos pais deles, transmitiram para cada um de nós também, a fim de que fôssemos homens e mulheres de fé. Nossa fé é colocada em Jesus Cristo. Ele é o autor e o realizador da nossa fé, como o próprio autor desta carta, no capítulo 12, mais adiante, o dirá. Bom domingo então para todos, que nossos pais e filhos e toda a família cresçamos na fé dos nossos pais. E vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto.
Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado. Seu filho está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao teu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança, não me sai mais da lembrança seus carinhos e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu, a sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo e sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou seu filho idolatrado. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir o Evangelho de Nosso Senhor neste 19º domingo do tempo comum, que está em Lucas capítulo 12, versículos 32 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E, caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse:
Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas diz que Jesus está formando os seus discípulos porque quer conformar com eles a sua igreja, a sua eclesia, a sua Assembleia Santa, agora convocada pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É aqui, então, que se colocam estes ensinamentos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, insistem em reafirmar o caráter pedagógico magistral de Jesus. Ele estava ensinando seus discípulos. E os ensina a partir de imagens didáticas ou recursos de linguagem úteis para estimular a fantasia mental, entrar no espírito da palavra que sai da boca de Jesus, entrar no coração de Jesus, para compreendê-lo, assimilar a sua mentalidade e pôr em prática aquilo que ouvem. O Evangelho, então, é esta alquimia divina, esta performance que pouco a pouco vai sendo assimilada pelo ouvinte, até que Cristo se forme nele, até que Cristo se forme em vós, como disse São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Se trata então de um amalgamamento, uma simbiose, uma sinodalidade existencial que vai acontecendo entre nós e o Senhor quando a gente ouve sua palavra cotidianamente, guarda a palavra como Maria no coração para pô-la em prática como uma boa testemunha. Esse é o dinamismo da palavra, este é o fluxo normal de quem vai à Santa Missa, de quem vai à capela para a celebração da palavra, ouve a palavra, traz a palavra consigo, ele se torna a palavra. Nós somos o que ouvimos, a partir desta perspectiva de alimento, nós somos o que comemos. Portanto, a palavra de Deus oferecida na mesa da palavra vai confeccionando em nós a mentalidade daquele que nos dirigiu, de Jesus Cristo. Nos tornamos então alter Christus, outro Cristo. Viveremos como ele viveu, falaremos o que ele falou, gostaremos do que ele gosta, condenaremos o que lhe desagradou. Nós nos identificaremos plenamente com ele. A nossa cristificação. Jesus, então, está chamando os seus discípulos de pequenino rebanho, porque foi agradável ao Pai dar a eles o seu reino. O reino de Deus é dos discípulos de Jesus. Por isso, é necessário, antes de tudo, converter-se pelo desapego de tudo aquilo que prende, que apequena ou que se constitui um tesouro na terra para os ouvintes da palavra.
vendei os vossos bens e dai esmola. Uma sentença radical que leva certamente o discípulo a pensar, a avaliar, para confrontar e saber o que é mais importante para ele. Dar esmola, então, é sentir compaixão, segundo a gramática bíblica. Sentir a dor do outro, condoer-se, compadecer-se, padecer junto. É por aí que começa a obra evangelizadora. É por aí que começa a vida do mundo melhor. O mundo não está bom porque não estamos fazendo isso. A esmola, aquela caridade que leva a gente a sair de si mesma para amar o outro que tanto necessita de mim. Com isso, se estabelece um tesouro no céu que não se acaba. Lá onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o tesouro da gente, ali também estará o coração. Onde está o seu coração? O que o ocupa em você? Este é o seu tesouro. O que mais ocupa nossos interesses? Este se constitui o nosso tesouro porque empenhamos o nosso coração no que nos interessa. Daqui para frente, Jesus conta uma série de pequenas parábolas comparativas para desenhar diante dos discípulos a necessidade de vigilância. Portanto, Jesus fala dos rins cingidos, lâmpadas acesas, homens que esperam seu patrão voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta tão logo chegue e o servir com os préstimos de quem sabe acolher bem. Essa atitude vigilante, ela é extremamente necessária para todos nós. Vigiar quer dizer ser esperto, inteligente, acordado, perceptivo, intuitivo, hermeneuta, capaz de compreender os acontecimentos por dentro, na sua mística movente, naquilo que é a alma dos acontecimentos, as segundas intenções, as malícias, mas também aquilo que Deus quer tirar do meio dos acontecimentos para guiar a gente, o seu povo, uma família. Nós vivemos guiados pelo Espírito de Cristo no discernimento que o seu Espírito nos dá dentro da vida prosaica que a gente leva, da vida cotidiana. É aí, então, com estas imagens tão interessantes que Jesus fala, se estabelece aquela vigilância de quem não sossega, de quem não leva a vida na folha, na suave, leva a vida a sério. É preciso, então, ficar cuidadoso, zeloso com tudo, com todos, para que a gente não caia em bebedeira, glutoneria e tudo aquilo que nos leva a leviandades e a lesões, portanto, a todo tipo de pilantragem, quando nos descuidamos que o Senhor está voltando, está para voltar. E essa volta pode acontecer já na minha morte, no dia em que minha vida conhece o seu fim aqui, na caminhada rumo ao céu, à pátria celeste. É preciso então vigiar, porque a quem muito foi dado, disse Jesus, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, ninguém veio passear neste mundo. Deus nos colocou no mundo para os outros. E as vocações e missões o dizem e o confirmam. Peçamos a Nosso Senhor a graça de vivermos atentos, guiados pela Sua Palavra, na grande riqueza que este programa e a própria palavra de hoje nos trouxe. Feliz 19º domingo do tempo comum, parabéns aos nossos pais, um dia de repouso agradável e uma semana abençoada e fecunda. Voltemos ao Pai do céu, que Jesus nos permitiu chamá-lo Pai Nosso, para que o Pai sorria, pelo sorriso que lhe damos agora, lhe dizendo, juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh, oh. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.